Abra sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo de número 2. Nós temos hoje o tema o cristão e a responsabilidade de viver na contramão do mundo. Amém? Diz assim a palavra do Eterno: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de permanece, aquele que faz a vontade de Deus permanece. Podeis assentar. Nós gostamos muito quando nós podemos estudar e meditar na palavra do Senhor, porque eu de pronto posso dizer, ser cristão é andar na contramão do mundo e não contribuir com a inversão de valores. Todos nós, quando ouvimos falar de contramão, é uma mão favorável? Não? Sim ou não? Não é uma mão favorável. Porque se você for na contramão, você pode ser atropelado. Então você não pode andar na contramão. Então quando nós falamos que o caminho do Senhor não é uma via de mão dupla, significa dizer que somente um caminho nos levará a... Então o ditado que diz aí que todo caminho leva a Deus, ele é enganoso. Não adianta dizer, não, todos os caminhos vão levar a Deus. Pode até levar, mas a salvação, qual é o caminho que leva? Qual é? Jesus. Somente por Jesus. Porque a palavra diz que só vai ao Pai através do Filho. Então ele não está dizendo que tem mão dupla. Então dizer que todo o caminho leva... Se o caminho não for Jesus, nós não chegaremos ao Pai. Amém? E nessa introdução eu quero dizer para vocês que nós estamos todos aqui como discípulos de Jesus, que tiveram um encontro real com Ele e se tornaram parte do seu corpo, isto é, dele mesmo. Todos nós que aceitamos a Jesus, nos tornamos criaturas dele. De nenhum outro nós seremos. Mas o que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Mas porque somos um com Ele, passamos a conhecer o seu coração, a amar o que Ele ama, a identificar-nos com as suas visões. Quem vem a Cristo é chamado a identificar-se com o seu caráter e com a sua missão. Então significa dizer que quando nós dizemos quem vem a Cristo se identifica com o seu caráter e com a sua missão, significa dizer que não vai haver outro caminho senão o caminho de... Alguém está me entendendo? Acho que alguém não está me entendendo. Se eu estiver enrolando aqui, você fala, para de enrolar. Amém? Sério, nós precisamos falar a mesma linguagem. Né? Se algum outro caminho apontado não for o caminho de Cristo, é contramão. Nenhum outro caminho pode ser apontado para nós, cristãos, que não seja o caminho que nós dizemos caminho da salvação. Observem bem. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo número 6. Outro, abre a sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 8, verso de número 29. Outro, abra aí em 2 Coríntios, capítulo número 3, verso de número 18. Quem encontrou 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17? Pode ler, por favor. Porém, se torna
Romanos capítulo 8, verso número 29. Quem achou? E os que tantos conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. Amém. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso número 18. Todos nós, com a cara descoberta, olhando em um espelho a glória do Senhor, vamos sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem, com pela ação do Espírito. Nós vamos sendo transformados de glória em glória. Finalzinho, Maria. Na mesma imagem, com pela ação do Espírito do Senhor. Na mesma imagem, como? Pela ação do Espírito do Senhor. Então significa dizer que nenhum de nós teremos semelhança de nenhum outro senão a de Cristo. Precisamos ser como Ele foi, fazer o que Ele fez, praticar como Ele praticou, porque se nós fizermos algo contrário a tudo que nós temos aprendido através desta palavra, nós estamos na contra. Vamos chegar lá. Porque um dia ouvimos sua voz dizendo-nos: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, como diz lá Mateus 11, 28 a 30. Podemos ouvir depois: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando esta palavra diz que quando nós somos chamados e nos tornamos discípulos de Cristo, nós temos a missão de fazer o quê? Discípulo faz discípulos. Como é que nós fazemos discípulos? Servindo Tá com medo de falar? Vou falar. Se não falar, eu chamo pelo nome. Que a irmã fica correndo de brincadeira. Sendo o quê? Exemplo. Nós somos exemplo quando nós fazemos contrário ao que o mundo faz. Existe uma onda que fala: hoje eu estou na moda. A moda pode existir para o mundo, mas não para nós, os cristãos. Se eu devo andar e viver de acordo com a imagem e semelhança de Cristo, significa dizer que eu nunca vou ser igual a esse, porque no mundo jaz e não Cristo. Se no mundo jaz o maligno e não Cristo, eu não devo viver de acordo com o mundo. Porque viver de acordo com o mundo, nós vamos observar que você vai fazer N coisas que você vê por aí e que você acha até que é errado, sabe até que não deve fazer, mas para não ficar diferente com aquele com quem você anda, para não ficar diferente com o ambiente aonde você frequenta, para não ficar diferente com aqueles com quem você assiste determinado tipo de coisa, você acaba fazendo igual. Não fazer igual é andar na via certa. Nós fomos chamados para fazer o quê? A diferença. Fomos chamados para ser diferentes. Quando nós olhamos à luz da Bíblia, muitos pagaram o preço por ser diferentes, mas tiveram a sua recompensa. Porque o seu nome não somente ficou falado, mas está registrado como exemplo na própria Bíblia, que é uma palavra de verdade a ser seguida.
A maioria das pessoas sabe quando está desagradando a Deus, mas age como se Deus não soubesse de seus atos, mas Deus sabe. Se estivermos desagradando a Deus, há quem o faça às claras ou faça em segredo, mas Deus sabe. Mas eu não ando na contramão, mas pactuo. Se você pactua, você está na contramão. Eu não falo como ele fala, eu falo diferente. Se você não fala a linguagem que a Bíblia te ensina, você está na contramão. O ditado corriqueiro diz: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Por que esse ditado diz isso? Você pode não fazer, mas você anda. Talvez você não fale, mas você anda com quem fala. Quem olha vai dizer aqui: bom, não tem como não dizer, porque não existem dois lados. Se a via ela é única, é sim, sim, não, não. Ou estou ou não estou. Se eu estou em Cristo, logo nova criatura eu. Se eu sou nova criatura, não ando mais como eu andava, não falo mais como eu falava, não pratico as mesmas coisas que eu praticava outrora, nem muito menos ando como o mundo anda. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Não se importe se muitas vezes você se sentir parte do grupo minoritário, pois quantidade não quer dizer qualidade, nem tampouco verdade. E lembremos que Jesus Cristo é mais precioso do que o modismo. Muitas das vezes você acaba concordando e andando: não, peraí, não é bem assim, não existe jeitinho e não existe peraí. Porque se você estiver na contramão e Jesus voltar, você está na contra. Como é que Jesus te encontrou? E se você estiver na contramão, é o mesmo dizer para ele: eu não quero o seu caminho. Estar na via certa é fazer o que é a vontade do Pai. Quando ele diz: sede meus imitadores. Quem ensina isso é o apóstolo Paulo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ainda que doa, ainda que seja difícil, cabe a mim fazer o quê? A diferença. Há pessoas que se esforçam em andar no caminho dos valores cristãos, mas acabam se submetendo à inversão dos princípios, porque aceitam aquela invenção de intelectuais que, por sua própria conveniência, afirmam que a verdade ela é relativa e que os propósitos de Cristo são adaptáveis. Desde quando os propósitos de Deus são adaptáveis a alguma coisa? Não é a palavra nos ensina: ai daquele que acrescente ou retire um tio da minha própria palavra. Significa dizer que não há nada que venha se adaptar a esta palavra de verdade. Quem precisa se adaptar a esta palavra somos nós. Quem precisa se consertar, se corrigir, se endireitar, somos nós. A palavra não precisa ser alterada. Para tanto, nós falamos que ela por si só, ela fala. A palavra não precisa ser alterada, nem modificada, nem usada através dela o modismo, para que eu e você tenhamos compreender a vontade do Pai para mim e para a sua própria vida. Hoje existe um modismo aí que coloca N coisas ao bel prazer do mundo, mas que não deve pactuar o próprio cristão. E qual é a forma que nós encontramos forças para lutar contra esse modismo hoje?
Alguém pode me dizer? Qual é a base que nós usamos para lutar contra esse modismo hoje? Que assola não é o mundo, não. Ele já está dentro da própria igreja. Oração. Orai. Ainda existe alguma coisa que acrescenta e vigie, porque quando você ora e não vigia, você vai pela via errada. Porque a palavra ensina que a porta é, mas você quer aproveitar aquela que a porta está mais larga, porque passa tudo. Nós já lemos aqui, o homem pode pensar que passa, mas Deus vê tudo. Não existe aquilo que aconteça sem que Deus não esteja vendo. Contramão do mundo. As pessoas, mesmo quando não acreditam nesta relatividade, em muitos casos agem enganando a si mesma e aos outros ao redor, em pequenas coisas que na verdade são tão ou mais destrutivas que as atitudes consideradas grandes. Dentre inúmeros, podemos citar como exemplo o desleixo da atenção à própria família. Presbítero Jorge, por que a atenção à família? Sim, porque muitas das vezes nós somos tomados de pequenas coisas que roubam o princípio. E nós aprendemos que a família é a base abaixo de Deus, a família é a base de tudo. E muitas das vezes nós pegamos e vimos tantas coisas acontecer, porque a base familiar, ela está totalmente na contramão. Vamos para um pequeno exemplo. Quem aqui possui aparelho celular? Todos? Todos têm aparelho celular? Quando você chega à sua casa, qual é a primeira coisa que você faz com o seu aparelho celular? Vamos lá, gente, quero que fale, é interação. Agora é interação. O que você faz quando chega em casa com o seu aparelho celular? Olha a mensagem, vamos lá. Se nós passamos, olha só, eu não perguntei o que cada um de nós aqui faz durante todo o dia. Eu só fiz a pergunta quando chega em... Porque eu imagino que quando eu passo meu dia todo na rua, eu imagino que quando eu vou chegar em casa tem alguém me esperando. Aquele que é casado ou que tem um pai, não é assim que nós pensamos? A primeira coisa que nós deveríamos pensar é saber como foi aquele dia, como está. Nós estamos dando prioridade a algo que já ficou no nosso bolso, já chegou descarregado, que tem que ir para a tomada rapidamente, porque tem mensagem que eu não consegui ouvir. Então os valores estão sendo tomados pelo modismo, sim ou não? Sim. E muitas das vezes a atenção que eu não dou, ela também está sendo roubada por alguma coisa que eu estou dando margem para que venha acontecer, sim ou não? Porque quando eu chego, existe alguém que de repente ficou o dia inteiro dentro de casa imaginando, ele vai chegar, ela vai chegar, meus filhos vão chegar. O filho já chega no desespero, mãe, pai, me dá teu carregador, não é assim? Perdi o meu, não está funcionando, é um desespero, gente. Esse negócio de carregador é um desespero. Quando você chega num lugar que lá é iPhone, não é o mesmo do seu, que não dá para carregar, vê se não consegue. Porque tem uma mensagem que eu não consegui ouvir, é um desespero. Detalhe, às vezes são coisas absolutas que não tem o menor valor, mas estamos presos a isso. Aí aquela pessoa que ficou o dia inteiro imaginando que alguém vai chegar, vai trazer a atenção esperada, peraí, eu tenho que olhar as mensagens que eu ainda não consegui. Isso é somente um detalhe. Isso é somente um.
Aí existe aquela colocação assim, não, é porque o patrão ficou de me ligar, tem alguma coisa para resolver da empresa ainda, que eu deixei lá para fazer. Existem N motivos para que isso possa acontecer. Mas vamos lá, ainda que exista alguém do trabalho que vai te ligar, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você sair do seu trabalho, no seu horário, indo para casa, e alguém ainda estiver te perturbando, é hora extra, pode cobrar do seu patrão. Você tem o direito de, quando sair de dentro do seu trabalho, você desligar o aparelho ou colocar como bloqueado, porque você tem o direito de descanso. Existem prioridades que nós estamos colocando de lado e dando valor demasiado a coisas que não vão somar as nossas vidas. Isso é via de contramão. Isso é contramão. E quando nós falamos aqui, que dentre inúmeros, posso citar um exemplo que eu falei da família, tem gente que passa o dia inteiro no trabalho ou na faculdade, quando chega em casa, divide o tempo a ser dedicado à família, com clipes e tudo que nós colocamos aqui. Geralmente com a desculpa de que é necessário o contato, mas já falamos aqui, não existe aquilo que possa roubar a primazia familiar, que precisa de contato. E detalhe, não é contato via WhatsApp não, gente. É de aparelho desligado, né? E contato. E aí, como foi? Porque esse modismo, ele está distanciando de tal maneira a todos nós, que já não há mais aquela preocupação. Pode ter uma casa de 2 ou 3 andares, que ninguém mais se vê. E o fulano hoje, não, ele deve, ela deve. Como que é isso, gente? Não há mais esse encontro, esse contato, não há mais essa química. O elo de comunicação com o Senhor, qual é? Oração. O elo de comunicação com a família, qual é? Hã? Não entendi. Comunicação. Como é essa comunicação? Ela tem que ser direta. Via mensagem, é bem verdade que existem pessoas que perturbam o dia todo, né? Se tem alguém assim, pelo amor de Deus, se liberte disso. O marido sai para trabalhar, ela fica o dia inteiro mandando mensagem perturbando o outro trabalhando, ou vice-versa. Por favor, vamos dar um pouquinho de descanso, né? Vamos confiar um pouco mais de tal maneira que a sua hora, ela chega quando você chega em casa, não é assim? Vamos fazer o seguinte, você está no trabalho, que hora nós vamos falar no horário do seu almoço? Que hora você almoça? Eu vou aguardar o seu contato. Então você liga para a sua esposa no horário do almoço, conversa com ela, fala, continua o seu trabalho, e quando chegar em casa, ô amor, melhor do que o telefone é o nosso contato pessoal. Mas quando nós damos primazia a todos os contatos, porque eu não vou nem perguntar aqui quantos contatos você tem de WhatsApp ou Facebook. Tem pessoas que colecionam. Sério? Olha, eu já ouvi pessoas que tem tanta gente lá naquele negócio de Facebook, que teve que montar outro, né? Porque tem um limite, né? Montar um outro Facebook. Aí você pergunta, você tem contato com todas essas pessoas? Aí você vai ouvir a pessoa dizer, eu não tenho nem tempo de responder. Até tem gente, pelo amor de Deus. Isso aí é algo para amigos. Como é que eu posso ter bilhões de amigos se eu não falo com nenhum deles? Nem sei quem eles são, nem de onde. E tem pessoas que têm conhecido de tudo quanto é canto. Que eu tenha 5, 10, mas que eu me comunique. E muitas das vezes a gente tem poucos e não consegue se comunicar. Vou dizer para vocês, tem o WhatsApp, Facebook, o que mais reclamam comigo é da comunicação. Mas reclamam, dá um monte de reclamar, dizer que é verdade, mas é. Eu acordo 5 e pouco, entro dentro daquele restaurante, já começo a trabalhar, eu tenho que sair correndo para mandar o cardápio
para os clientes. E detalhe, quando começa aquele negócio de comida, eu não tenho como falar. É justamente a hora que eu mando a mensagem e está esperando eu responder. Aí quando demora a responder, começa a ligar. E liga, eu não tenho como. Aí tu faz, eu falo, por favor, manda uma mensagem curta, que eu possa olhar, já entender o que você quer falar, mas não manda nem áudio, porque o áudio eu não vou parar para ouvir. Não tem como você pegar o aparelho fazendo alguma coisa. Não tem. Eu já tentei, gente, não tem como. Pode. Por favor, digo para vocês, não consigo usar fone de ouvido, me dá dor de cabeça. Não, aquele negócio fica tampado. Você só vai ouvir aquilo. Se você tiver sério, de repente alguém fala, gente, eu não. Eu tenho que ficar com liberdade, não adianta botar nada no meu ouvido que não dá certo. Aí eu compro aquele outro que é maior, e olha, imagina, não dá certo. Não dá. Quem já foi lá no restaurante, como eles já foram, eles sabem. Alessandro, às vezes, quando está lá falando comigo, sabe como é difícil, não dá. Às vezes a pessoa sendo idiota, tá? Eu chego lá, falo rapidinho, não tem como, porque eu preciso ter atenção naquele momento. Claro, depois que eu saio, estou cansado. Quem consegue ainda me pegar e falar comigo entre umas 8 e pouco, até umas 10 eu ainda falo. Mas depois disso, gente, eu já estou com os olhos truncados, assim não consigo falar mais nada. Mas entende? Mas se você tem, por exemplo, hoje não, mas no período em que minha mãe ainda era viva, eu chegava em casa, eu já sabia que ela estava sentada na sala. Quando eu entrava, aquele sorrisinho dela, se eu não sentasse ali, acabou para ela. Que ela imagina assim, vem cá, nem um beijo. Certo? Mamãe acabou de fazer um cafezinho, nem um café. Eu poderia estar do jeito que fosse. Mas por quê? Ela passou todo aquele dia em casa, imaginando que aquele filho ia chegar em casa e que ela, pelo menos o mínimo de atenção ela teria. E não é diferente, não é só na minha casa que isso acontece. É na casa de cada um de nós. Nada pode roubar a primazia familiar. Porque em tudo que você necessitar e que você precisar, a sua base vai estar dentro do seu lar. Amém? Tentar seguir os princípios orientados por nosso Criador tem sido substituído cada vez mais pela facilidade da porta larga. No caminho fácil, mas a porta que leva à vitória não passou por reforma, ela continua estreita. E essa porta estreita, ela está dizendo para mim e para você que não adianta eu caminhar na contramão imaginando estar escondido dos olhos de Deus, que eu nunca vou estar. Estreita é a porta. E ainda vou dizer, difícil é o caminho, porque não é um caminho fácil. Então, quando nós dissemos que nós fomos chamados a fazer a diferença, significa dizer que essa diferença eu faço lutando contra a minha própria carne, contra os meus próprios desejos, contra os meus próprios pensamentos, porque se eu permitir que qualquer coisa em mim esteja consoante ao mundo em que eu vivo, eu estou vivendo na contramão da via que me levará a salvação. Não adianta eu dizer, sou crente, salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, se o caminho aonde eu estou é o caminho da porta lá. O mundo vai nos oferecer todas as facilidades possíveis, mas cabe a mim e a você, quando não tiver mais forças, dobrarmos os nossos joelhos e fazer como muitos fizeram, orar ao Senhor incessantemente, porque os ouvidos dele não estão tapados, nem muito menos roubaram ele de nós, porque ele está ali para nos ouvir, nos atender, nos fortalecer. Porque quando ele diz, vinde a mim, ele não está dizendo, saia de mim, ele está falando, vem. E
como garantia, ele ainda diz: farei de você uma nova criatura. Significa dizer que ele vai lutar junto conosco para nos transformar em toda e qualquer dificuldade. Significa dizer que eu não preciso andar na contramão simplesmente para avançar e chegar mais rápido ao meu objetivo, porque lá eu não vou chegar, porque a porta larga não leva ao Senhor. Se ela levasse, muitos estariam aí gloriosamente vivendo, mas não leva. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram pela porta, que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram, como está lá em Mateus, capítulo número 7, verso 13 e verso 14. Publicamente ou particularmente, procure manter em sua vida o que vale a pena para o teu corpo e para teus olhos em relação a Deus. E é isso, presbítero Jorge. Publicamente ou particularmente, procure manter em sua vida o que vale a pena para o teu corpo e para os teus olhos em relação a Deus. O que nós queremos dizer com isso? Publicamente ou particularmente, eu já falei no início que eu, tentando esconder ou não, Deus tudo. Então, publicamente ou particularmente, Deus tudo. Então, faça você valer a pena tudo aquilo que você faz, sabendo que os olhos de Deus estão a contemplar a minha vida, a sua vida, toda a nossa vida. E nós é quem optamos. O mundo não pode ditar as normas e as regras da nossa vida e da nossa própria casa. Quando nós falamos a respeito do próprio celular, existem N coisas que acontecem. Vejam bem, eu estava vendo uma postagem que mostrava um pai e uma mãe de joelho e um filhinho sentado no trono. O pai abaixado falando alguma coisa, e a mãe assim: não brigue, não fale alto, porque o nosso reizinho está sentado. Inversão de valores, contramão. Quem deveria estar sentado àquele trono e os três de joelho seria o Senhor Jesus. Porque quando nós dissemos que nós temos que viver a exemplo e dar exemplo que nós somos discípulos, a nosso exemplo deverão olhar não somente aqueles por onde nós passamos, mas os nossos filhos dentro da nossa própria casa. Como nós temos andado, qual o exemplo nós temos dado, não é somente para filho não, é para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso irmão, para os nossos primos, para os nossos tios, tias, os nossos avós que não encontraram ainda com Jesus. Aonde quer que nós estejamos, nós precisamos ser aquele discípulo fiel. Discípulo fiel, particularmente ou não, ele é aquele que exala o bom perfume. E aonde quer que nós passemos, até mesmo na via da contramão, vão imaginar nesse caminho ele não entra. Não adianta nem eu insistir, porque ele não vai vir. E vou te dizer mais, muitos estão dizendo assim: eu vou porque eu estou preparado, vou e vou voltar. Muitos foram e não voltaram. Há poder na palavra, o homem não. Você pode ter total conhecimento e entendimento da palavra, mas se você não tiver base, não vá, não faça, porque ainda que você está dizendo assim: eu estou indo porque hei de trazer muitos comigo, se você não estiver preparado, é mais provável que você vá e permaneça do que você vá e volte
dizendo assim: olha o que Deus fez. Não estou dizendo que Deus não prepare e envie, porque quando eu digo que Ele prepara discípulos e manda ele ir, Ele jamais vai dizer assim: caminhe pela contramão, mas seja exemplo. Por isso que Paulo diz: sede meus imitar, porque Paulo vai falar sobre um espinho aonde lhe ardeu, onde lhe doeu, aonde a todo tempo chamava a sua mente aquilo que lhe perturbava, mas em todo tempo Paulo com certeza dizia: eu sei em quem tenho crido. Qual é a certeza que nós temos em quem nós temos crido? Que tipo de base eu tenho com esse Criador para quando a contramão da vida, com todas as facilidades aprazíveis que existem aí, posso até dizer para mim e para você, mas nós só vamos se nós quisermos. Deus nunca vai dizer que você é proibido, porque a palavra diz que existe o que é um livre. É você quem vai decidir. Mas depois não adianta se queixar. Não é assim? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir. E quando eu ouço, essa palavra entra e faz o que comigo? Se ela me transforma, o mundo não pode me ganhar. Como é que o mundo me ganha? Quando nada a ver entra, quando não tem nada demais. É muito fácil isso. A gente ouve isso muito, a gente costuma dizer que a gente ouve muito isso dos jovens, né? Mas tem muito adulto entrando no nada a ver. Tem nada a ver não, tem nada a ver não, sou crente, 25 anos, duvido não. Não é assim? A gente ouve as pessoas usando isso. Sou cascudão, isso não acontece comigo. Talvez não logo de primeira. Né? Hoje você até é ouvido. Não, Simone tem uma boa palavra. A Simone vai lá, dá aquela boa palavra, aí a pessoa deixa ela se sentir à vontade. Pensa, eu estou citando o exemplo dela, mas é o exemplo de todos nós aqui. Pensa se está à vontade, te deixa à vontade, prepara para você, todos vão lhe ouvir. Só que vai chegar um momento, todos vão te ouvir, vai chegar um momento que você vai precisar ouvir alguém. Será que no momento que você vai ouvir, você está preparado? Porque eu vou dizer uma coisa, a palavra ela é pura e verdadeira. E existem muitos intelectuais que estão usando esta palavra aqui para forjar a minha mente e a sua própria mente. Porque nós aprendemos que conhecereis a palavra e ela vai te libertar. Ela te liberta até daquele que quer te enganar, mas se você tiver base e conhecimento. Sem base e conhecimento, você vai para onde a maré te levar. A via de contramão é para onde a maré te leva. A maré te leva na onda do modismo, na onda do nada a ver, e tantas coisas que eu poderia enumerar aqui e que nós sabemos que tem acontecido isso e tem entristecido o nosso próprio coração. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos a que encontram. Publicamente ou particularmente, procure manter sua vida o que vale a pena, pois no mais, se você não mantiver, você entra por uma via de contramão, aonde tudo o que lhe acontece é somente destruição. E eu já entro numa conclusão aqui. A Bíblia deixa muito claro que um verdadeiro cristão é aquele que deve viver em Cristo, como Cristo, por Cristo e em seguida com Cristo. Gravem isso em vossas mentes. O verdadeiro cristão é aquele que deve viver em Cristo, como Cristo, por Cristo e com Cristo. Amigo,
De acordo com o que temos estudado brevemente com as Escrituras, você é um cristão bíblico? Você se enquadra como um cristão, biblicamente falando? Você anda com Cristo, por Cristo, em Cristo? Porque a via de contramão, nós entendemos que é tudo aquilo que se opõe à via real a qual nós devemos seguir. E eu digo para vocês, seria possível citar um único texto de tantas mulheres notáveis que a Bíblia nos aponta, que usou algo poderoso, e é o que muitos de nós, se ainda não usamos, ou se usamos pouco, precisamos usar mais, que é a base da oração. Quando nós falamos de Raquel, Raquel foi a segunda esposa de Jacó, que sofreu durante muito tempo com a esterilidade. Ela chegou a dizer ao seu marido que se não tivesse filhos, iria morrer, como está lá em Gênesis 31. Nesse tempo, o texto bíblico de Gênesis 30 indica que Raquel orou muito ao Senhor. Quando ela finalmente concebeu, o escritor de Gênesis registra esse evento dizendo: e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu sua madre. Raquel foi mãe biológica de 2 filhos de Jacó, José, que se tornou governador do Egito, e Benjamim. Significa dizer que a base que nós temos é a oração. Ela poderia simplesmente se acomodar numa via, não posso, mas a via certa da mão que nos liga, homem, terra, a Deus, no céu, é a base da oração. Que tipo de base nós temos buscado para se achegar ao Senhor? Que via nós temos trilhado, imaginando que estamos chegando ao Senhor? Por que falo isso? Porque muitas das vezes nós dizemos que nós temos orado e não temos alcançado. Temos perseverado em oração? Temos perseverado em oração? Citamos Débora, que é chamada na Bíblia a profetisa. Obviamente esse tempo implica na ideia de que Débora era uma mulher de oração. A primeira vez que a palavra hebraica para profeta aparece na Bíblia ocorre num contexto que não apenas enfatiza a condição de alguém que recebe revelações da parte de Deus, mas que também intercede por outras pessoas. Aplicando esse conceito a Débora, entendemos que não somente Deus falava com ela, mas que ela também falava com Deus através da oração. Existem tantas outras aqui que nós podemos alencar, como homens também. As listas de homens de oração na Bíblia, pelo menos aqui de mulheres eu coloquei 5, de homens chega praticamente a 10, como tem muito mais. E nós vemos Abraão, o grande patriarca do povo de Israel, era um homem de oração. Sua comunhão com o Senhor era tão intensa que ele é chamado de amigo de Deus. Inclusive, o próprio Deus fala a Abraão como uma pessoa de intercedido, uma pessoa que intercedia pelos outros. Observem bem, nós fomos chamados para ser discípulos. Um bom discípulo, não existe momento que ele não curve os seus joelhos sem que ele não interceda pelo seu próximo. E nós podemos observar Abraão, Isaac, Moisés, Josué. Como diz aqui Josué, o sucessor de Moisés, também era um homem de oração. Josué foi o líder dos israelitas na conquista da terra prometida. Certa vez Josué orou ao Senhor na presença de todos Israel, e sob a perspectiva de um observador, o sol parou e a lua se deteve. Base de oração. Quantos de nós ainda precisamos perseverar em oração? O único elo que nos une a Deus é a oração. Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas se você não conversar com o Pai,
ela nos facilita a comunicação? Sim. Ela nos aproxima do Pai? Sim. Porque ela não vai nos ensinar qual o caminho. Eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai, e nós conseguimos chegar a Ele através da palavra. Que tipo de palavra nós temos ouvido durante todo o nosso dia? Que tipo de palavra nós temos nos alimentado quando nós temos chegado no nosso lar, no nosso trabalho, na condução? Quando nós damos o exemplo da via de contramão, significa dizer que tudo aquilo que eu coloco no lugar daquilo que vai me dar vida e vida em abundância, vai me aproximar da via de contramão. Se Moisés não fosse um homem temente e que buscasse ao Senhor, ele iria ou não para a via de contramão? Sim. Ele conduzia um povo que fazia o quê? Murmurava. Um povo que reclamava. Um povo que não acreditava que a provisão chegaria. E o que nós sabemos que aconteceu? Veio o alimento, veio tudo no caminho, no percurso de quantos anos? 40 anos. 40 anos. Ele não poderia ter ido pela via de contramão? Sim. O povo não estava murmurando, não tem momento que a gente se cansa? Sim ou não? Sejamos francos conosco mesmo. Tem momentos que a gente se cansa e dá vontade de você abandonar tudo. Mas a solução não vem no abandono. A solução não vem quando nós deixamos tudo de lado. A solução vem quando nós usamos e ousamos daquilo que nós temos aprendido. Porque quanto mais eu me lanço em oração, quanto mais eu me curvo, Deus nos exalta e nos coloca de pé. Quanto mais eu me curvo, porque quando a gente fala que você se curva, a curvatura é sinal de humilhar. Quanto mais eu me humilho diante do Senhor, eu estou dizendo, não tenho forças, sou limitado e dependente de Ti. Por que eu digo isso? Porque quando nós pensamos que nós estamos fortes, nós achamos que nós podemos lidar com tudo o que no mundo há. Você pode conviver, mas não viver de acordo. Alcançaram ou não? Você vai andar por aí sim, no meio de um povo de lábios impuros, mas os seus lábios não poderão ser impuros. Porque quando nós somos chamados a ser exemplo, aonde eu for, aonde eu estiver, eu preciso exalar o bom perfume de... E como é que nós exalamos esse bom perfume ali? Orando, buscando, jejuando, dando testemunho. Muito tempo que eu não ouço, não que não exista, a expressão ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Nossa, pelo amor de Deus, muito tempo que eu não ouço isso. Não estou dizendo que não há no nosso meio, não é isso que eu estou dizendo, não. Antes, a efervescência do homem era tão notória que você não tinha dúvida de quem era e quem não era. Hoje, facilmente, você vê alguém que nunca adentrou a uma igreja, mas fala dessa palavra melhor do que um pastor que tem não sei quantos anos de Bíblia. Eu gostei no final de semana quando o pastor falou a respeito de um homem que ele lotou um estádio quando esse homem morreu. Quem estava aqui no domingo? E que lotou um estádio
E esse homem veio ao Brasil. Alguém sabe que homem é esse? Billy Graham. Billy Graham. Um único homem que, com o seu exemplo, ele é americano, com os seus exemplos, ele parou, ele lotou o Maracanãzinho, parou. Quando esse homem morreu, aí eu estou falando para vocês, a referência de um homem, a exemplo da forma como ele vive, vai falar muito, ainda que ele venha a amor. Quem tem sido eu, quem tem sido você, quem tem sido. Vamos ser comparados àqueles que andam na contramão ou o crente que faz a diferença? Porque eu faço a diferença quando não existe nada que me motive a deixar de buscar, a deixar de praticar o que a palavra me ensina, a viver o que a palavra me ensina. Sabe por quê? Porque não existe nada no mundo que possa me dar mais prazer do que aquilo que a gente canta. É aqui que eu me sinto muito bem. Não adianta eu cantar, é aqui que eu me sinto muito bem, se quando eu saio daqui eu nem lembro que aqui eu estive. A presença que me toca e que me move quando eu estou aqui, ela precisa me acompanhar para que quando eu estiver lá fora, eu diga: mundo, tu não me ganha nunca, porque existe alguma coisa em mim que tem a minha primazia. Tu não há de roubar o meu tempo, a minha atenção, nada que na verdade possa existir tomará a primazia e o primeiro lugar daquele que me dá prazer de viver. Qual é a via que você tem que caminhar? Que via você tem que trilhar? Você está ouvindo a voz de Deus ou ouvindo a voz da multidão? O que é ouvir a voz da multidão? É quando eu deixo de fazer me comparando àquele que faz. Sim. Por que eu não faço? Porque eu não vejo exemplo de fulano, ciclano e beltrano. Por que eu não vou? Porque eu não fui chamado a juiz e a comparador de nada nem a ninguém. Eu fui chamado por Cristo para viver para Cristo, para viver em Cristo. Se é por Cristo, com Cristo, em Cristo, eu não tenho que olhar para nada, nem para ninguém. Cada um de nós devemos olhar para dentro de si. Aí é que está o porém. O que está dentro de você? Eu digo, maior é o que está em... Quem é esse maior? Deus. Se Ele está dentro de mim, eu tenho que olhar para dentro de mim e encontrar quem? Quando eu olho para dentro de mim e vejo Cristo, eu não deixo de fazer. Quando eu olho para dentro de mim e vejo Cristo, eu não pratico. Quando eu olho para dentro de mim e vejo Cristo, eu não vou para a contramão. Quando eu olho para dentro de mim e vejo Cristo, eu não pactuo, eu não caminho, eu não ando, eu não concordo. Quantos personagens bíblicos nós vimos que, quando falamos de Daniel, quando falamos de Davi, tantos, ao entrar no templo era tido como louca. Só ela sabe o que estava no seu coração. Só ela sabia. Ela, Deus. E a sensibilidade para essa percepção nem todos têm. Mas importa que nós sirvamos a Cristo.
E ainda que difícil seja, a porta que nos conduzirá à eternidade, na sua forma estreita, permaneça nela. Permaneça nela. Sabe por quê? A porta larga, ela pode até ser linda, com toda ataviada, mas além daquela porta, você não vai sair desse mundo que você vive. Atravessa aquela porta e permanecerá no mesmo mundo em que temos vivido, com pornografia, com destruição, com idolatria, com lascívia, com todas as coisas que a porta larga nos oferece. Porque a estreita, ela vai falar de verdade, e quem vive verdade é crente fiel. Se nós somos fiéis, permaneçamos no caminho, porque a fidelidade do bom cristão, ela vai forjar o seu caráter, para que quando o mundo tentar gritar mais alto, nós possamos dizer: eu não preciso nem gritar, só preciso expor o que vive em mim, que é Cristo Jesus, o meu Salvador e o meu Criador. Amém? Você possa ter entendido esse estudo com a base da via da mão, da mão e da contramão, porque é a mão que te conduzirá à perdição e destruição da sua própria vida, mas a via certa é a via que nos leva a Jesus. Amém?